Quando minha chefe chegou para mim numa sexta à noite e disse: "Preciso que você finja ser meu namorado no aniversário dos meus pais", eu ri. Pensei que era piada. Mas quando ela explicou que sua herança milionária dependia disso, e que seriam 3 dias dividindo o mesmo quarto, eu olhei nos olhos dela e respondi: "Só uma condição. Não vou dormir no sofá." E o que eu não sabia é que fingir amar Olivia Mello, a mulher mais poderosa que eu conhecia, seria mais fácil do que admitir que eu já amava ela de verdade. Se você quer descobrir o que aconteceu depois que eu respondi o pedido da minha chefe desse jeito, fica comigo até o final dessa história. Mas antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários: de onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias alcançam. Agora deixa eu te contar como foi que minha vida mudou completamente em um único final de semana. Eu ainda lembro o cheiro daquela sexta-feira. Giz de cera, suco de caixinha derramado e aquele perfume barato de morango que a Maitê insistia em usar no cabelo. Estava esperando na porta da escola, vendo minha filha correr em minha direção com a mochila rosa batendo nas costas, quando o celular vibrou no bolso. Olivia Mello. Meu estômago apertou. A CEO da empresa nunca, em 2 anos de trabalho, tinha ligado diretamente para o meu número pessoal. Sempre era e-mail, sempre era formal, sempre era através da assistente dela. "Alô?" Atendi tentando soar profissional, enquanto a Maitê se pendurava na minha perna. "Antônio." A voz dela era firme, mas havia algo diferente ali. Uma urgência que eu nunca tinha ouvido. "Preciso que você venha ao meu escritório. Agora." "Agora? Mas são 6 da tarde, eu... É importante." Ela cortou. "Particular. E... delicado." Delicado. Essa palavra vinda da mulher que demitia pessoas com a frieza de quem assina um contrato. Meu coração acelerou. "Tudo bem. Eu levo a Maitê para minha mãe. E... traga ela." Silêncio. "Como assim?" "Traga sua filha. Isso também envolve ela, de certa forma." A voz de Olivia vacilou por meio segundo. "Por favor, Antônio. Preciso de você." Ela desligou antes que eu pudesse responder. Olhei para Maitê, que me encarava com aqueles olhos castanhos enormes, iguais aos meus. "Quem era, pai?" "Minha chefe", eu disse pegando a mão dela. "Vamos fazer uma visitinha no escritório dela." "Aquela mulher bonita que usa salto alto?" Eu ri baixinho. Maitê tinha ido comigo ao escritório uma vez, quando a escola tinha feriado e eu não tinha com quem deixar ela. Olivia tinha passado por nós no corredor, imponente no terno cinza, e minha filha tinha ficado boquiaberta. "Essa mesma. Ela é igual uma princesa", Maitê sussurrou encantada. Se ao menos ela soubesse que princesas também sangram. O prédio na Faria Lima estava quase vazio quando chegamos. O segurança nos deixou subir com um aceno cansado. No elevador, Maitê ficou quietinha ao meu lado, impressionada com os espelhos e as luzes de LED. Eu apertei o número 18, onde ficava a sala de Olivia, e tentei controlar a ansiedade. Será que eu ia ser demitido? Será que descobriram alguma coisa sobre meu passado? Eu tinha sido cuidadoso. Sempre fui. Deixei o futebol para trás. Fiz o MBA à noite enquanto cuidava da Maitê de dia, consegui esse emprego com suor e sangue. Não podia perder agora. As portas se abriram direto no andar executivo. Piso de mármore, paredes de vidro, aquele silêncio pesado de dinheiro e poder. A assistente de Olivia já tinha ido embora. Só havia luz acesa numa sala no fim do corredor. "Fica aqui, amor." Eu sentei Maitê numa das poltronas da recepção. Tirei o tablet da mochila dela. 10 minutos, tá? Tá bom, pai. Ela já estava focada no joguinho. Eu caminhei até a porta de vidro fosco, onde estava escrito em letras discretas: Olivia Mello, CEO. Bati 2 vezes. "Entre." Abri a porta e quase esqueci de respirar. Olivia estava de costas para mim, olhando pela janela panorâmica que dava vista para a cidade inteira. São Paulo acesa, estendida como um tapete de luzes até onde a vista alcançava. Ela não usava o terno de sempre. Estava de calça jeans e uma blusa branca simples, descalça,
O cabelo escuro solto caindo nos ombros. Ela parecia humana. Fecha a porta, ela disse sem se virar. Eu obedeci. O som do trinco ecoou na sala silenciosa. Olivia finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Não de choro. Olivia Mello não chorava, mas de cansaço. De algo mais profundo que exaustão. Você deve estar se perguntando por que eu te chamei aqui. Ela começou cruzando os braços. Mesmo sem salto, mesmo em roupas casuais, ela tinha aquela postura que fazia as pessoas recuarem. Estou, eu admiti. Ela caminhou até a mesa, pegou uma garrafa de uísque caro que ficava num bar lateral, serviu 2 copos, me estendeu um. Eu não bebo em serviço, eu disse automaticamente. Você vai precisar. Ela praticamente empurrou o copo na minha mão. Senta. Eu sentei. Ela ficou de pé, bebeu o uísque inteiro de uma vez e soltou o ar devagar. Minha avó morreu há 3 meses. Eu não sabia o que dizer. Sinto muito. Não precisa. Olivia deu um sorriso amargo. Ela tinha 91 anos. Viveu bem, morreu dormindo. A questão é o testamento. Ela se serviu de novo, mas dessa vez só ficou segurando o copo. Minha avó foi a única pessoa da minha família que me apoiou quando eu larguei a faculdade de Direito para abrir essa empresa. Meus pais me deserdaram. Literalmente. Cortaram contato, tiraram meu nome de tudo. Para eles, eu morri no dia que decidi ser empreendedora em vez de advogada boazinha casada com um médico. Eu conhecia essa história. Não os detalhes, mas todo mundo na empresa sabia que Olivia tinha construído aquilo sozinha. Do zero. Sem rede de apoio, sem nome de família abrindo portas. Minha avó, ela continuou, a voz ficando mais suave, deixou metade da fortuna dela para mim. São 15 milhões de reais, Antônio. 15 milhões que ela guardou a vida inteira, que ela queria que eu usasse para expandir a empresa, para realizar os sonhos que ela nunca pôde. 15 milhões. Eu mal conseguia imaginar esse número. Mas tem uma condição. É claro que tinha. Eu preciso provar para o inventariante e para os meus pais que construí uma vida estável e familiar. Olivia riu, mas não tinha humor naquilo. A cláusula diz literalmente: demonstração de relacionamento sério e comprometido, preferencialmente com apresentação formal à família. Eu comecei a entender aonde isso ia dar. Seus pais querem te ver namorando? Casada, idealmente. Olivia virou o uísque de um gole. Mas vão aceitar um namoro sério. O problema é que o aniversário de 40 anos de casamento deles é semana que vem, em Campos do Jordão. Fim de semana inteiro. Família toda reunida. Ela finalmente me olhou nos olhos. E eu preciso aparecer lá com um namorado. O silêncio pesou entre nós. Lá fora, a cidade pulsava indiferente. Aqui dentro, meu destino estava sendo reescrito. Por que eu? A pergunta saiu antes que eu pudesse filtrar. Olivia sentou na beirada da mesa, bem na minha frente. Porque você é confiável. Porque você é discreto. Porque em 2 anos você nunca fez fofoca, nunca tentou se aproveitar de nada, nunca me olhou como os outros homens daqui olham. Ela fez uma pausa. E por que você tem uma filha? Meus pais vão adorar isso. Um homem de família, responsável, trabalhador. É o tipo de genro que eles aprovariam. Meu estômago revirou. Você quer que eu finja ser seu namorado? Por 3 dias. Sexta à noite, sábado, domingo. Você volta segunda de manhã. Eu te pago 50 mil reais. 50 mil reais. Era mais do que eu ganhava em 1 ano. Era a entrada do apartamento que eu queria comprar para Maitê. Era o fim das dívidas do MBA. Era a segurança. Mas também era mentira. Olivia. Eu passei a mão no rosto. Eu não sei. Isso é complicado. Eu sei. Pela primeira vez, ela pareceu vulnerável. Eu não pediria se não estivesse desesperada. Eu construí essa empresa do nada, Antônio. 15 milhões significam expandir para mais 3 estados. Significam bolsas de estudo para mais de 1.000 crianças. Significam... Ela parou, mordeu o lábio. Significam que eu não falhei, que minha avó não apostou errado em mim.
E foi nesse momento que eu entendi. Não era sobre dinheiro, era sobre ser vista, sobre provar que ela importava. Eu conhecia esse sentimento. A Maitê fica onde? Os olhos de Olívia brilharam. Esperança. Com sua mãe? A avó? Quem costuma ficar com ela? Minha mãe, eu suspirei. Ela vai perguntar onde eu vou. Fala que é um evento corporativo. Olívia já estava com o celular na mão, anotando. Eu cubro a história. Digo que é obrigatório, que é em Campos do Jordão, que... Espera. Eu levantei a mão. Eu não disse que sim ainda. Ela congelou. Eu me levantei, caminhei até a janela. Lá embaixo, São Paulo era um labirinto de concreto e sonhos quebrados. Eu tinha vindo de baixo, muito baixo. E agora estava aqui, no 18º andar, sendo pedido em casamento falso pela mulher mais poderosa que eu conhecia. Seus pais vão investigar, eu disse. Vão querer saber tudo sobre mim. E quando descobrirem que eu só trabalho aqui há 2 anos, que antes disso eu era jogador de futebol frustrado, que a mãe da minha filha me abandonou, eu sei de tudo isso. A voz de Olívia estava logo atrás de mim agora. E não me importo. Aliás, é perfeito. Você é o cara que superou adversidades, que largou o sonho pelo dever, que cria uma filha sozinho. É exatamente o tipo de história que meus pais vão engolir. Eu me virei para ela. Estávamos perto demais. Eu podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dela, o fio de cabelo branco que ela escondia no meio dos escuros. Ela era linda, mas era mais que isso. Era intensa. Só uma condição, eu disse, e vi a surpresa no rosto dela. Qual? Eu sorri. Um sorriso cansado, mas genuíno. Não vou dormir no sofá. Olívia piscou. O quê? Se é para fingir, vamos fingir direito. Seus pais vão desconfiar se o namorado ficar isolado num quarto de hóspedes. A gente vai ter que dividir quarto, dividir cama. Eu cruzei os braços. E eu não vou passar 3 dias com dor nas costas por causa de um sofá. Então você escolhe. Ou a gente faz isso de verdade, ou você procura outro trouxa. Por um segundo, achei que ela fosse explodir. Mas então Olívia fez algo que eu nunca tinha visto. Ela riu. Uma risada de verdade, que veio do fundo do peito e iluminou o rosto inteiro dela. Você tem coragem, Antônio Ribeiro. Toninho, eu corrigi. Se vamos fingir ser namorados, você precisa me chamar de Toninho. É assim que as pessoas que me amam me chamam. Algo mudou no olhar dela. Ficou mais suave, mais real. Toninho. Ela testou o nome na língua. Tudo bem. Toninho. E não, você não vai dormir no sofá. Ela estendeu a mão. Temos um acordo? Eu olhei para a mão dela. Delicada, mas com calos de quem digitava demais. De quem carregava o peso de 1000 decisões todos os dias. Apertei. Temos. A porta se abriu de repente, e Maitê apareceu com o tablet na mão. Pai, acabou a bateria. Ela parou, olhando para nós dois de mãos dadas, e um sorriso enorme abriu no rosto dela. Vocês são namorados? Olívia e eu nos entreolhamos. Eu não tinha planejado isso, mas ela, esperta como sempre, se ajoelhou na altura da Maitê. Oi, Maitê, lembra de mim? A princesa! Maitê praticamente pulou de alegria. Isso mesmo. Olívia sorriu, genuína. E sabe, a gente ia contar pra você primeiro, mas... Seu pai e eu, a gente está namorando. Maitê me olhou com os olhos arregalados, brilhando de felicidade. Sério, pai? Sério? Eu engoli seco. Mentir pro meu chefe era uma coisa. Mentir para minha filha de 7 anos, que ainda acreditava em Papai Noel e fadas. Sério, amor. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar melhor. Mas é segredo ainda, tá? Não pode contar pra vovó. Por quê? Porque... Olívia improvisou rapidamente. Eu quero fazer uma surpresa para a família dele primeiro. Pode guardar segredo, Maitê? Minha filha assentiu com tanta seriedade que meu coração apertou. Juro por Deus e pela minha boneca. Olívia estendeu o dedinho mindinho. Então vamos fazer um juramento. Elas entrelaçaram os dedos,
e eu assisti àquilo com um misto de encanto e terror. O que eu estava fazendo? Envolvendo minha filha numa mentira que poderia explodir na nossa cara? Mas quando vi Maitê olhando para Olivia como se tivesse acabado de conhecer uma heroína de verdade, eu soube que já era tarde demais para voltar atrás. Pronto, Olivia disse, se levantando. Agora somos oficialmente cúmplices. Maitê riu, e até eu tive que sorrir. Do lado de fora da janela, a noite paulistana se aprofundava. Amanhã seria sábado. Eu teria 6 dias para me preparar para o que seria, sem dúvida, o fim de semana mais insano da minha vida. Fingir amar Olivia Mello. O problema é que olhando para ela agora, despenteada, descalça, sorrindo para minha filha, como se não tivesse acabado de fazer o pedido mais absurdo do mundo, eu percebi algo assustador. Fingir talvez fosse a parte fácil. A parte difícil seria lembrar que nada daquilo era real. Os 5 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Segunda de manhã cheguei no escritório esperando que tudo voltasse ao normal. Que Olivia fosse voltar a ser a CEO distante. Que aquela conversa na sala dela tivesse sido algum tipo de delírio coletivo. Mas quando passei pela recepção, a assistente dela me entregou um envelope. Dentro tinha um cartão preto com letras douradas. Um convite formal. Sr. Antônio Ribeiro e Srta. Maitê Ribeiro têm a honra de comparecer a um jantar informal na residência de Olivia Mello. Quarta-feira, 19h30. Traje. Casual elegante. RSVP. Beatriz. Embaixo, uma nota manuscrita com a letra perfeita dela. Precisamos ensaiar nossa história. Traga a Maitê. Vai ser divertido, prometo. Divertido. Claro. Guardei o convite no bolso e tentei trabalhar. Mas cada vez que eu olhava para a porta de vidro do andar executivo, meu estômago dava um nó. Isso era loucura. Eu estava prestes a mentir para uma família inteira, envolver minha filha numa farsa. E pior, ia ter que convencer gente rica e poderosa de que um cara da Zona Leste era namorado da CEO deles. Na hora do almoço, recebi uma mensagem. Olivia. Respirando ainda? Eu ri apesar de tudo. Toninho. Tentando. Isso é real mesmo? Olivia. Muito. E aliás, esqueci de avisar. Minha melhor amiga quer te conhecer antes. Ela vai estar no jantar de quarta também. Toninho. Ótimo. Mais gente para enganar. Olivia. Relaxa. A Bia já sabe de tudo. Ela é minha sócia. Eu não escondo nada dela. Toninho. Então ela sabe que você está pagando seu funcionário para fingir te amar? 3 pontinhos apareceram e desapareceram. Depois, Olivia. Ela disse que você é corajoso ou louco. Ainda estou decidindo qual. Toninho. Posso ser os dois? Olivia. Provavelmente vai precisar ser. Quarta-feira chegou rápido demais. A Maitê estava eufórica desde que eu contei que íamos jantar na casa da princesa. Ela escolheu o vestido rosa favorito, aquele com tule que a minha mãe tinha dado no aniversário dela, e insistiu que eu colocasse gel no cabelo. Você precisa ficar bonito, pai, ela disse com a seriedade de uma consultora de moda. Para a princesa não mudar de ideia. Se ao menos ela soubesse que a princesa estava pagando por isso. Peguei o endereço que Olivia tinha mandado e quase engasguei. Higienópolis, rua arborizada, prédio clássico com portaria de mármore e porteiro de luvas brancas. Quando estacionei minha Palio 2010 na frente, o porteiro me olhou como se eu tivesse estacionado um cavalo. Estamos visitando a Olivia Mello, eu disse tentando soar confiante. O homem checou a lista, assentiu formalmente e apontou para o elevador social. Claro. Elevador social. Maitê segurou minha mão enquanto subíamos. Ela estava quieta agora, impressionada demais para falar. Eu também estava. O elevador tinha espelho em 3 paredes e cheirava a madeira cara. Andar 12. Porta dupla de mogno. Toquei a campainha. Olivia abriu a porta descalça de novo, dessa vez usando uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda creme. O cabelo estava preso num coque bagunçado. Ela parecia em casa, acessível. Oi, ela disse, e seu sorriso foi genuíno quando viu a Maitê.
Que vestido lindo! A vovó que deu. Maitê praticamente vibrava de alegria. Entra, entra! Olívia se afastou, e nós entramos no que só podia ser descrito como uma obra de arte. O apartamento era enorme. Pé direito alto, janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira, decoração minimalista mas elegante. Tudo em tons de branco, cinza e madeira clara. Tinha quadros modernos nas paredes, uma estante gigante cheia de livros e uma cozinha americana que parecia ter saído de revista. Uau! Maitê sussurrou. Uau! Era pouco. Bem-vindos ao meu refúgio, Olívia disse, fechando a porta. Beatriz já está aqui. Ela está fazendo o jantar. Você não cozinha? Eu perguntei antes de pensar. Olívia riu. Eu queimo água, Toninho. Mas a Bia é chefe nas horas vagas. Da cozinha surgiu uma mulher negra de uns 30 e poucos anos. Cabelo cacheado preso num lenço colorido, usando avental e segurando uma colher de pau como se fosse um cetro. Então esse é o corajoso, ela disse, me avaliando de cima a baixo com um olhar que poderia cortar vidro. Beatriz, comportamento, Olívia avisou. Relaxa. Beatriz veio até mim e estendeu a mão. Sou a melhor amiga, a sócia, e a única pessoa que fala verdades para essa mulher aqui. Prazer, Toninho. Eu apertei a mão dela, sentindo a força do aperto. Prazer. E essa é minha filha, Maitê. Beatriz se ajoelhou na altura da menina. Oi, linda. Gosta de brigadeiro? Os olhos da Maitê brilharam. Muito. Então vem comigo que eu fiz uma fornada especial. Elas sumiram na cozinha, deixando eu e Olívia sozinhos na sala. Ela é direta, eu comentei. Ela é protetora. Olívia foi até o bar, serviu 2 copos de vinho. A Bia me conhece desde a faculdade. Ela viu quando minha família me abandonou, quando eu dormi no escritório por meses porque não tinha dinheiro para aluguel, quando meu ex me traiu. Ela me entregou um copo. E ela viu quando eu quase desisti de tudo. Eu não sabia o que dizer. Essa versão vulnerável de Olívia era desconcertante. Por isso ela está aqui hoje. Olívia continuou, sentando no sofá imenso. Porque se alguém vai me ver fingir ter um namorado, prefiro que seja ela. Ela vai me dizer se estamos convencendo ou fazendo papel de idiota. Eu sentei ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. E se não estivermos convencendo? Aí eu te devolvo para os 50 mil e procuro um ator profissional. Nós rimos, mas havia tensão no ar. Então, Olívia girou o vinho no copo. Vamos praticar? Praticar o quê? Nossa história. Ela pegou um caderno pequeno da mesa de centro. Fiz anotações. Precisamos alinhar tudo. Claro que ela tinha anotações. Primeira pergunta que meus pais vão fazer. Como nos conhecemos? No trabalho, eu disse óbvio. Sim, mas quando? Como? Qual foi o momento? Olívia me olhou com aqueles olhos escuros e intensos. Pensa comigo, você trabalhas aqui há 2 anos. Quando foi que nossa amizade virou algo mais? Eu pensei. 6 meses atrás. Você estava trabalhando tarde, eu também. Peguei você chorando no estacionamento. Olívia piscou. Eu nunca chorei no estacionamento. Eu sei, mas é crível. Algo te deixou vulnerável. Eu ofereci apoio. Você baixou a guarda. Eu me inclinei para frente. Daí em diante, começamos a tomar café juntos. Conversas viraram jantares. Jantares viraram nós. Ela ficou me encarando por um longo momento. Isso foi surpreendentemente bom. Obrigado, eu acho. Olívia anotou tudo. Ok. Segunda pergunta. Por que mantemos segredo no trabalho? Porque você é minha chefe. Conflito de interesse. Não queremos que ninguém ache que eu consegui promoções por causa do relacionamento. Perfeito. Ela mordeu o lábio pensando. E a Maitê? Quando eu conheci ela oficialmente? Faz 3 meses. Eu estava nervoso, mas você insistiu. Levei ela no parque do Ibirapuera num sábado. Você apareceu com sorvete. Eu gosto de sorvete?
Todo mundo gosta de sorvete, Olivia. Ela sorriu. Justo. Ficamos assim por mais de 1 hora, construindo uma vida inteira de mentiras. Cada detalhe tinha que fazer sentido. Cada memória fake precisava de emoção real por trás. Era exaustivo e estranhamente íntimo. Uma última coisa, Olivia disse, fechando o caderno. Física. Como assim? Toque, proximidade. Ela hesitou. Meus pais vão perceber se a gente for rígido demais. Casais de verdade se tocam sem pensar. Mão na lombar, beijo na testa, essas coisas. Meu coração acelerou. Você quer que a gente pratique isso? Não agora. Ela ficou levemente corada. Mas na viagem, sim. Precisamos estar confortáveis um com o outro. Tudo bem. Silêncio. Toninho? Sim? Obrigada. Ela olhou para mim com uma sinceridade que doía. Por fazer isso. Por não me achar uma louca. Eu meio que acho, eu admiti. Mas também entendo. Entende? Eu assenti. Todo mundo quer provar algo para alguém. Eu queria ter provado para o meu pai que eu podia ser mais que um jogador de várzea. Mas ele morreu antes disso. Engoli seco. Então sim, eu entendo querer que sua família veja que você venceu. Os olhos dela ficaram marejados, mas ela piscou rápido. Seu pai ficaria orgulhoso de você, tenho certeza. E sua avó ficaria de você. Nós ficamos ali, no sofá dela, num silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Até que Beatriz gritou da cozinha. Jantar tá pronto, pombinhos. E parem de fazer drama, eu posso sentir a tensão sexual daqui. Olivia corou de verdade dessa vez, e eu ri tanto que quase derramei o vinho. O jantar foi surpreendentemente normal. Beatriz tinha feito um risoto de camarão que estava melhor que qualquer restaurante, e a Maitê comeu 3 brigadeiros antes que eu pudesse parar ela. Sentamos na mesa grande da varanda, com São Paulo iluminada abaixo de nós, e conversamos como pessoas normais. Beatriz contou histórias constrangedoras da faculdade. Eu contei sobre a vez que Maitê cortou o próprio cabelo com tesoura de ponta redonda. Olivia riu tanto que chorou. Era fácil esquecer que aquilo tudo era teatro. Até que Maitê, com a inocência brutal de uma criança de 7 anos, perguntou: Olivia, você vai ser minha mãe agora? O garfo de Beatriz parou no ar. Olivia ficou pálida. Amor, eu comecei. Mas Olivia levantou a mão. Maitê, ela disse suavemente, se ajoelhando ao lado da cadeira da menina. Eu gosto muito de você e gosto muito do seu pai, mas eu nunca vou tentar substituir sua mãe. Tá bom? Minha mãe foi embora, Maitê disse com aquela franqueza que me destroçava. Ela não me quis. Olivia olhou para mim e eu assenti. Ela podia saber. Às vezes, Olivia continuou, escolhendo as palavras com cuidado. As pessoas não sabem o que perdem até que seja tarde demais. Sua mãe cometeu um erro enorme, Maitê, porque você é incrível. Você acha? Tenho certeza. Olivia abraçou minha filha, e algo dentro de mim rachou. E mesmo que eu nunca seja sua mãe, eu posso ser sua amiga. Uma amiga muito especial que come brigadeiro com você. Pode ser? Maitê pensou por um segundo, séria. Pode, mas só se você prometer que não vai embora também. O abraço de Olivia apertou. Eu prometo. Foi nesse momento que meu celular tocou. Um número desconhecido. Com licença. Eu me levantei, atendendo enquanto ia para a sala. Alô? Antônio? Uma voz feminina que eu não ouvia há 7 anos. Sou eu, Lorena. Meu sangue congelou. Lorena, a ex-esposa. A mulher que tinha me deixado com um bebê de 1 ano dizendo que não tinha nascido para ser mãe. O que você quer? Minha voz saiu mais dura que eu pretendia. Preciso falar com você. É sobre a Maitê. Ela hesitou. Eu quero ela de volta, Antônio. Estou com um advogado. Vamos entrar na justiça. O mundo girou. Você não pode estar falando sério. Estou. Me casei. Estou estável agora. Moro em Portugal. Posso dar uma vida melhor para ela. 7 anos, Lorena.
Você sumiu por 7 anos! Eu estava gritando agora. Você não tem direito! Tenho, sim. Sou mãe dela. E vou buscá-la. Ela desligou. Eu fiquei parado ali, o celular tremendo na minha mão, tentando respirar. Toninho? A voz de Olívia estava logo atrás de mim. O que aconteceu? Eu me virei. Ela, Beatriz e até Maitê me olhavam preocupados. Minha ex-esposa. Ela voltou. Minha voz falhou. Ela quer tirar a Maitê de mim. Então, pela primeira vez em 7 anos, desde que Lorena me deixou segurando um bebê chorando às 3 da manhã, eu desmoronei. Olívia não hesitou. Ela veio até mim e me abraçou forte, e eu desabei no ombro dela, todo o peso daqueles anos de criar uma criança sozinho finalmente me esmagando. Eu não vou deixar isso acontecer. Ela sussurrou no meu ouvido. Você me ouviu? Eu não vou deixar ninguém tirar sua filha de você. Você mal me conhece. Eu disse entre soluços. Eu conheço o suficiente. Ela me segurou até eu conseguir respirar de novo. E quando eu levantei a cabeça, vi Maitê chorando também. Beatriz a consolando. Ninguém vai me levar embora? Maitê perguntou com a voz fina. Ninguém, eu prometi, limpando as lágrimas. Papai não vai deixar. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Lorena tinha dinheiro agora. Tinha um marido, uma casa em outro país. Eu tinha um aluguel atrasado e um salário de classe média. Na justiça, quem você acha que ganha? Olívia segurou minha mão, e dessa vez não foi para fingir. A gente vai resolver isso, ela disse. Juntos. E pela primeira vez desde aquela ligação, eu acreditei. Mais tarde, depois que Beatriz levou Maitê para ver os peixes do aquário do quarto de hóspedes, eu e Olívia ficamos na varanda. Você não precisa se envolver nisso, eu disse. Já é problema demais. Tarde demais. Ela estava encostada na grade, olhando a cidade. Quero ajudar. Por quê? Ela me olhou e havia algo diferente ali. Algo que ia além de chefe e funcionário, além de acordo falso. Porque você é uma boa pessoa, Toninho, e pessoas boas não merecem ter suas filhas arrancadas delas. E se eu perder? Não vai perder. Sua voz tinha aquela certeza de CEO. Eu vou estar lá na audiência, vou testemunhar. Vou mostrar que a Maitê tem uma estrutura familiar sólida. Mas a gente não é. Para a justiça vamos ser. Ela cruzou os braços. Nossa farsa de Campos do Jordão acabou de virar muito mais importante. Eu entendi. Se a gente convencesse os pais dela, se a gente parecesse um casal de verdade, isso fortalecia meu caso na justiça. A audiência é na segunda depois do fim de semana, eu disse. Então a gente precisa ser perfeito em Campos do Jordão. Olívia colocou a mão no meu ombro. E vamos ser. Eu queria acreditar. Deus, como eu queria. Obrigado, eu disse. De verdade. Não me agradeça ainda. Ela sorriu. Você ainda vai ter que conhecer meus pais. Nós rimos, mas era um riso nervoso, porque em 3 dias a gente ia embarcar na mentira mais perigosa das nossas vidas. E agora, não era só herança que estava em jogo. Era minha filha. Sexta-feira chegou como uma sentença. Deixei a Maitê com minha mãe na quinta à noite. Ela chorou, me agarrou com força e fez eu prometer pela 10ª vez que voltaria segunda de manhã. Vai dar tudo certo, amor, eu disse, secando as lágrimas dela. Papai vai resolver isso. Confia em mim. E a Olívia vai junto? Ela perguntou baixinho. Vai, ela vai me ajudar. Maitê assentiu, corajosa demais para a idade dela. Minha mãe me lançou um olhar que dizia claramente: a gente vai conversar sobre isso depois, mas não disse nada na frente da menina. Na sexta de manhã, às 7 em ponto, o interfone tocou. Era Olívia, num carro que definitivamente não era dela. Desci com minha mala pequena e congelei. Na frente do prédio estava uma BMW preta, reluzente, com Olívia no banco do motorista usando óculos escuros e uma blusa branca simples. Entra, ela disse pela janela aberta. Temos 3 horas de viagem. Eu joguei a mala no banco de trás e sentei ao lado dela,
O carro cheirava a couro novo e perfume caro. Esse carro não é seu, eu comentei. Aluguel. Ela arrancou suave. Meus pais não podem ver meu carro normal. Eles vão achar suspeito se eu aparecer num modelo de 3 anos atrás. Deus me livre ser flagrado com um carro velho, eu murmurei. Ela sorriu. Bem-vindo ao meu mundo, Toninho. A cidade estava acordando devagar. Pegamos a Dutra em direção a Campos do Jordão e por um tempo ninguém falou nada. Só o som do GPS e o barulho suave do motor. Então, Olivia desligou o rádio. Precisamos conversar sobre algumas coisas. Eu me virei para ela. Mesmo de perfil, concentrada na estrada, ela era bonita de um jeito que machucava. Meus pais são complicados, ela começou. Meu pai, Eduardo, é advogado corporativo. Ele construiu um escritório do zero. Ficou rico defendendo empresários. É brilhante, mas também é duro. Ele não demonstra afeto facilmente. E sua mãe? Helena. Ela era professora de piano antes de casar. Desistiu da carreira para ser esposa e mãe. Olivia apertou o volante. Acho que ela nunca me perdoou por não fazer o mesmo. Por escolher ambição em vez de família. Você escolheu as duas coisas, eu disse. Só não do jeito que ela queria. Olivia me lançou um olhar grato. Eles vão testar você. Vão fazer perguntas indiscretas. Vão comparar você com o tipo de homem que eles queriam para mim. Vão olhar seu relógio, seu sapato, a forma como você segura o garfo. Caramba, parece um interrogatório. É, ela suspirou. E tem mais uma coisa. Minha irmã mais nova, Júlia, vai estar lá. Ela fez tudo certinho. Casou com um médico, tem 2 filhos, mora em casa com piscina. É a filha perfeita. E você é a ovelha negra. Mais ou menos. Olivia sorriu amargo. Eles me toleravam quando eu era apenas a empresária bem-sucedida. Mas agora que eu tô solteira, sem filhos, sem futuro familiar, eu virei o projeto fracassado. Eu deixei essas palavras assentarem. Eles não sabem o que têm. Eu disse finalmente. Qualquer pai deveria ter orgulho de uma filha que construiu um império do zero. Tenta convencer eles disso. Pegamos a estrada de subida para a serra. A paisagem mudou de asfalto cinza para verde intenso, pinheiros de cada lado, neblina baixa se agarrando nas montanhas. Era bonito de um jeito que São Paulo nunca seria. Toninho? Sim? Obrigada por estar aqui, por toprar essa loucura. Eu olhei para ela e naquele momento, com a luz da manhã batendo no rosto dela, o cabelo solto ao vento da janela entreaberta, eu percebi algo terrível. Eu não estava mais fingindo. Chegamos em Campos do Jordão perto do meio-dia. A cidade parecia ter saído de um cartão postal europeu. Casas de madeira com telhado pontudo, lojas de chocolate a cada esquina, turistas tirando foto em cada canto. Fazia frio de verdade, coisa que paulistano não conhece. Vamos almoçar primeiro. Olivia decidiu. Meus pais esperam a gente só às 4. Paramos num restaurante charmoso no centro, com lareira acesa e cheiro de fondue. Pedimos uma tábua de frios e vinho quente. Era estranho estar ali, naquele cenário romântico, sabendo que tudo era teatro. Mas não parecia teatro. Olivia ria das minhas piadas. Eu roubava queijo do prato dela. Nós conversávamos sobre tudo e nada. Infância. Sonhos que não deram certo. Músicas que marcaram nossa vida. Era fácil demais. Posso perguntar uma coisa? Eu disse, já no segundo copo de vinho. Claro. O que aconteceu com seu ex? O que te traiu? Olivia ficou quieta por um momento, girando o vinho no copo. Marcelo. A gente namorou 4 anos. Ia casar. Ela sorriu triste. Eu estava construindo a empresa, trabalhando 16 horas por dia. Ele dizia que entendia, que me apoiava. Até que não entendia mais. Ele te traiu com quem? Com a assessora de imprensa que eu mesma tinha contratado. Olivia riu sem humor. Descobri quando voltei de viagem de trabalho um dia antes. Eles estavam na minha cama, no meu apartamento.
Eu senti raiva por ela. Ele não merecia você. Ninguém nunca merece ninguém, Toninho. A gente só tenta encaixar. Ela me olhou. E você? Por que sua ex foi embora? Eu respirei fundo. Lorena era nova. 19 quando a gente se conheceu, eu tinha 25. Eu ainda sonhava em ser jogador. Ela sonhava em ser atriz. A gente era cheio de planos malucos. Pausei. Aí ela engravidou, sem querer. E tudo desmoronou. Ela não quis ter a Maitê? Ela quis. Mas depois que a Maitê nasceu, ela percebeu que não conseguia. Depressão pós-parto, frustração, sonhos morrendo. Eu tentei ajudar, mas engoli seco. Numa manhã eu acordei e ela tinha ido embora. Deixou um bilhete dizendo que não tinha nascido para ser mãe, que era melhor para todos. E agora ela volta querendo a filha. Agora ela tem dinheiro, um marido europeu, e acha que pode comprar de volta o que abandonou. Minha voz saiu mais dura que eu queria. Mas a Maitê não é objeto. Ela é minha filha. E eu não vou deixar ninguém arrancar ela de mim. Olivia colocou a mão sobre a minha na mesa. Você não vai perder ela, eu prometo. Nós ficamos assim, mãos entrelaçadas, até o garçom trazer a conta. 4 da tarde. Portão de ferro enorme, mansão de 3 andares. Respira, Olivia disse, mas ela mesma estava pálida. Tocamos o interfone. Uma voz masculina atendeu. Olivia? Oi, pai. O portão se abriu com um zumbido elétrico. Subimos o caminho de pedra até a entrada. A casa era absurda. Jardim perfeitamente cuidado, fonte no meio, garagem com 3 carros importados. Isso não era riqueza, era ostentação pura. A porta se abriu antes da gente chegar. Um homem alto, de uns 60 anos, cabelo grisalho perfeitamente cortado, terninho casual, mas claramente caro. Ele olhou para Olivia com uma mistura de afeto e desaprovação. Filha. Pai. Olivia o abraçou, mas era abraço rápido, formal. Esse é o Antônio. Toninho, meu pai, Eduardo Melo. Eu estendi a mão. Ele apertou com força calculada, me avaliando. Prazer, senhor. Prazer? A voz dele era grave, controlada. Gerente de operações, não é? Então ele já tinha investigado. Isso mesmo. Interessante. Ele não especificou se era interessante bom ou ruim. Entrem. Helena está ansiosa para conhecer você. Entramos numa sala de estar que parecia museu. Móveis antigos, tapetes persas, quadros originais nas paredes. Tudo gritava, a gente tem mais dinheiro que você jamais vai ter. Uma mulher elegante surgiu da cozinha. Cabelo loiro impecável, roupa de grife, maquiagem leve, mas perfeita. Helena Melo. Olivia. Ela abraçou a filha com mais calor que o pai. Você está linda. Emagreceu? Mãe, esse é o Toninho. Helena me olhou da cabeça aos pés. Sorriso educado, mas analítico. Prazer, Antônio. Ouvi muito sobre você. Duvidava. O prazer é meu, dona Helena. Que formal. Ela riu. Me chama só de Helena. Aqui somos todos família. Família, claro. Um grito infantil veio do jardim, e 2 crianças entraram correndo, seguidas por uma mulher grávida de uns 30 anos, loira como a mãe, sorriso perfeito, usando o vestido floral que custava mais que meu aluguel. Liv, ela abraçou Olivia. Tá linda, irmã. Júlia, você também. Olivia apontou para mim. Esse é o Toninho. Júlia me avaliou com interesse. Então você é o misterioso namorado. Prazer. Esses danadinhos aqui são meus filhos, Pedro e Lucas. E esse? Ela apontou para a barriga. É a Sofia. Chega em 2 meses. Parabéns, eu disse porque era o que se esperava. E esse é meu marido, Bruno. Um homem alto de jaleco médico entrou pela porta lateral. Ele apertou minha mão com firmeza profissional. E aí, cara? Médico ortopedista. E você? Gerente de operações. Legal. O tom deixava claro que não achava legal. O almoço foi uma provação. Sentamos numa mesa enorme, com comida demais e conversa de menos.
Eduardo fazia perguntas que pareciam inocentes, mas eram armadilhas. Então, Antônio, onde você estudou? Fiz faculdade de administração na Anhembi Morumbi, MBA na FGV. Ah, FGV. Ele assentiu, mas o olhar dizia, não é USP. E sua família? De onde são? Zona Leste. Meu pai era metalúrgico, minha mãe é costureira. Silêncio pesado. Que interessante, Helena disse, tentando suavizar. Pessoas trabalhadoras. O Brasil foi construído por gente assim. Tradução. Que pena que você é pobre. E você tem uma filha, não é? Júlia perguntou, inocentemente cruel. A Olívia comentou. Tenho. Maitê. 7 anos. Mãe solteira dele? Eduardo perguntou direto. Pai solteiro, eu corrigi. A mãe dela nos deixou quando ela era bebê. Mais silêncio. Que triste, Helena murmurou. Na verdade, eu disse, a raiva finalmente vazando. Não é triste, é a melhor coisa que já me aconteceu. Ser pai da Maitê me ensinou mais sobre amor e responsabilidade do que qualquer outra coisa na vida. E se alguém aqui acha que criar uma criança sozinho é algo menor, vocês não fazem ideia do que estão falando. Olívia apertou minha mão debaixo da mesa. Eduardo me encarou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Bem colocado, rapaz. Bem colocado. O jantar continuou menos tenso depois disso. Até que Eduardo serviu o conhaque e soltou a pergunta que ele estava guardando. Olívia, sua irmã me contou que você precisa cumprir uma cláusula do testamento da vovó. Isso é verdade? Olívia ficou rígida. Júlia olhou para o prato culpada. É, Olívia admitiu. E o Antônio está aqui por causa disso? Meu coração parou. Pai, é uma pergunta simples, filha. Vocês estão juntos de verdade? Ou isso é mais uma das suas tentativas de manipular situações a seu favor? Olívia ficou pálida. Eu ia defender ela, mas então vi algo nos olhos do pai dela. Não era acusação. Era dor, decepção. Pai, Olívia disse, a voz tremendo. Eu sei que vocês acham que eu sou calculista. Que eu só penso na empresa, no dinheiro. Mas o Toninho... Ela me olhou e lágrimas ameaçaram cair. Ele me lembra porque eu comecei tudo isso. Porque valia a pena lutar. Ela estava seguindo o roteiro, mas havia verdade demais ali. Eduardo não disse nada. Só se levantou e saiu da sala. Helena suspirou. Ele só está... protetor. Depois do que o Marcelo fez com você, ele não confia fácil. Eu sei. Aquela noite, quando subimos para o quarto que ia dividir com Olívia, eu estava exausto emocionalmente. O quarto era enorme. Cama king size, varanda com vista para as montanhas, banheiro maior que minha sala. Mas nada disso importava. Eu estraguei tudo, Olívia disse, sentando na cama. Meu pai não acredita em nós. Ele vai acreditar. Eu sentei ao lado dela. A gente só precisa... Meu celular tocou. Era um número de São Paulo. Atendi. Antônio Ribeiro? Sim. Aqui é do escritório da doutora. Simone Ferreira, advogada da Lorena Santos. Gostaríamos de informar que entramos com pedido de guarda na Justiça. A audiência preliminar foi antecipada. Segunda-feira, 9 da manhã. Fórum de Família da Barra Funda. Meu mundo desmoronou. Antecipada? Mas... O juiz considerou urgente dada a situação da mãe residindo no exterior. Favor comparecer com documentação completa. Boa noite. Desligaram. Eu fiquei olhando para o celular, em choque. O que foi? Olívia perguntou. Anteciparam a audiência. É segunda de manhã. Eu preciso voltar para São Paulo amanhã. Mas o jantar de aniversário é amanhã à noite. Se você for embora... Eu sei! Eu explodi. Mas é minha filha, Olívia. Você acha que eu vou ficar aqui fingindo ser feliz enquanto uma advogada está tramando para arrancar a Maitê de mim? Silêncio pesado. Desculpa, eu disse, passando as mãos no rosto. Não queria gritar. Não, você está certo. Olívia segurou meu rosto. A gente volta amanhã cedo. Eu vou explicar para os meus pais. Eles vão entender. E sua herança? Dane-se a herança.
Seus olhos estavam determinados. A Maitê é mais importante. Eu quase acreditei que ela sentia isso de verdade. Na manhã de domingo, fizemos as malas cedo. Íamos embora antes do café. Mas quando descemos, Eduardo estava esperando na sala. Indo embora às escondidas? Pai, eu posso explicar. Não precisa. Ele tinha uma pasta na mão. Eu sei sobre a audiência. Eu liguei para o meu investigador ontem. Meu sangue gelou. Seu investigador? Você acha que eu ia deixar minha filha vir aqui com um desconhecido sem checar quem ele era? Eduardo abriu a pasta. Antônio Ribeiro, ex-jogador de futebol de base do Corinthians. Largou carreira aos 26. Casou com Lorena Santos quando ela engravidou. Divorciou quando a criança tinha 1 ano. Fez MBA noturno enquanto trabalhava de Uber. Ele me encarou. Entrou na empresa da minha filha há exatamente 2 anos e 3 meses. Olívia estava branca. A timeline não bate, Olívia, Eduardo continuou. Você disse que conheceu ele há 3 anos, que o relacionamento começou há 1 ano, mas ele nem trabalhava para você há 3 anos. Fomos descobertos. Pai, eu. É mentira. Eduardo fechou a pasta. Tudo isso é mentira. Vocês armaram isso para cumprir a cláusula do testamento. Olívia estava chorando agora. Eu sinto muito. Eu só queria... Eu precisava... De dinheiro? Eduardo perguntou, a voz dura. Você sempre precisou provar algo, Olívia. Mas mentir? Usar esse homem, essa situação dele com a filha, tudo para conseguir herança? Não foi assim. Eu me meti. Foi ideia minha também. Ela não me manipulou. Claro que manipulou. Eduardo me olhou com pena. Ela está pagando você, não está? Quanto? 50 mil? 100? Como ele sabia. 50. Olívia admitiu destruída. Mas não é só sobre dinheiro, pai. Eu queria que vocês vissem que eu não falhei. Que eu posso ser bem-sucedida e ter uma vida. Ah, mas você não tem uma vida, filha. Helena tinha entrado na sala sem a gente perceber. Ela estava chorando também. Você tem uma empresa. Mas quando foi a última vez que você foi feliz de verdade? Olívia não respondeu. Eduardo respirou fundo. Vão embora. Resolvam a situação da criança. Depois a gente conversa sobre isso. Ele fez uma pausa. E Olívia? Você perdeu a herança. A cláusula foi clara. Demonstração de relacionamento real. Ele subiu as escadas e Helena o seguiu. Ficamos ali, destruídos. Eu estraguei tudo, Olívia sussurrou. Não, nós estragamos. Eu peguei as malas. Vamos, eu tenho uma filha para salvar. E voltamos para São Paulo em silêncio absoluto, sabendo que tínhamos perdido tudo. Segunda-feira, 8h15 da manhã. Fórum da Barra Funda. Eu estava sentado num banco de madeira frio, usando o único terno que eu tinha, tentando não vomitar de nervosismo. Minha mãe estava comigo, segurando minha mão com força. A Maitê tinha ficado com a vizinha. Eu não queria que ela visse aquilo. Vai dar tudo certo, filho, minha mãe sussurrou. Você é um pai maravilhoso. Qualquer juiz vai ver isso. Eu queria acreditar, mas do outro lado do corredor, Lorena estava sentada com um advogado de terno italiano e postura arrogante. Ela tinha emagrecido, o cabelo estava diferente, mais elegante. Ela parecia... parecia alguém que podia dar uma vida melhor para Maitê. Eu era apenas um cara da Zona Leste com um MBA e boas intenções. Antônio Ribeiro? Uma oficial de justiça chamou. Eu me levantei, as pernas bambas. Foi quando ouvi os saltos. Virei e vi Olívia atravessando o corredor do fórum como se estivesse entrando numa sala de reuniões. Tailleur cinza impecável, pasta executiva na mão, cabelo preso em coque severo. Ela era pura determinação. Desculpa o atraso, ela disse chegando perto de mim. Trânsito. Olívia, o que você está fazendo aqui? Vim testemunhar a seu favor. Ela disse como se fosse óbvio. Onde está seu advogado? Eu não tenho dinheiro para advogado particular. Vou usar o defensor público. Ela franziu a testa. Não,
Você vai usar o meu advogado. Ele está estacionando o carro. Olivia, eu não posso aceitar. Você pode e vai. Ela segurou meu braço. Depois de tudo que eu fiz, essa é a única coisa certa que posso fazer por você. Eu não tive tempo de responder. Um homem de uns 50 anos, terno cinza carvão, maleta de couro, se aproximou. Doutor, Henrique Tavares. Ele se apresentou. Especialista em direito de família. A senhorita Melo me contratou. Vamos ganhar isso. Lorena nos viu e empalideceu. Ela conhecia advogados caros quando via um. A audiência foi brutal. A advogada de Lorena pintou um quadro perfeito. Mãe arrependida, reabilitada, casada com um empresário português, morando em Lisboa numa casa de 3 andares, escola internacional para o filho do marido, terapia feita, pronta para ser mãe de verdade agora. Meu cliente, ela disse apontando para mim, é um homem trabalhador, não nego, mas ele trabalha 10 horas por dia. A criança fica com a avó paterna. Ele mal tem tempo para ser presente. Eu apertei os punhos. Além disso, a advogada continuou. Ele é solteiro, sem perspectiva de construir família estruturada. A criança precisa de figura materna, de estabilidade, de... Com licença. Doutor Henrique se levantou. Posso interromper? A juíza, uma mulher de uns 60 anos com óculos de grau, assentiu. A defesa gostaria de apresentar uma testemunha de caráter. Pode proceder. Doutor Henrique olhou para Olivia. Chamo ao depoimento a senhorita Olivia Melo. Olivia se levantou, foi até o pequeno estrado, jurou dizer a verdade. Senhorita Melo, doutor Henrique começou. Qual sua relação com o senhor Antônio Ribeiro? Olivia respirou fundo, olhou para mim, e então disse, eu sou a namorada dele. Mentira. Ainda era mentira, mas ela disse com tanta convicção que até eu quase acreditei. E há quanto tempo vocês se relacionam? 1 ano, ela respondeu seguindo o roteiro que tínhamos criado. Nos conhecemos no trabalho, mas o relacionamento começou fora do ambiente corporativo. E você conhece a filha dele, Maitê? Conheço. Ela é uma menina incrível, inteligente, carinhosa, educada. A voz de Olivia ficou mais suave. E ela é assim por causa do pai dela. Pode elaborar? Olivia se virou para a juíza. Meritíssima, eu sou CEO de uma empresa de tecnologia educacional. Trabalho com centenas de famílias todos os dias. E posso dizer, sem sombra de dúvida, que Antônio Ribeiro é o melhor pai que eu já vi na minha vida. Minha garganta apertou. Ele acorda às 5 da manhã para fazer lancheira criativa para a filha. Ele vai em todas as reuniões escolares, mesmo quando precisa sair do trabalho mais cedo. Ele ensina a lição de casa, lê história para dormir, participa de festa junina fantasiado de caipira mesmo com vergonha. Olivia estava chorando agora, mas continuou. Ele largou o sonho de ser jogador profissional porque precisava estar presente. Ele fez MBA à noite, enquanto a filha dormia, porque queria dar futuro melhor para ela. E quando a mãe dela abandonou vocês dois, ele não desmoronou. Ele se tornou pai e mãe. Ela me olhou. Maitê não precisa de casa grande em Lisboa. Ela precisa do pai dela, do homem que nunca desistiu dela, do homem que a ama mais que tudo nesse mundo. Silêncio absoluto na sala. A advogada de Lorena se levantou. Com todo respeito, meritíssima, a testemunha claramente tem interesse pessoal no caso. Ela é namorada do réu. Verdade, a juíza disse. Mas o depoimento tem peso. Alguém mais gostaria de depor? Foi quando minha mãe se levantou. Eu, meritíssima. Minha mãe, Dona Cida, subiu ao estrado com a simplicidade de quem carregou o mundo nas costas a vida inteira. Ela usava o vestido de ir à igreja, o único bom que tinha. Senhora Ribeiro, doutor Henrique disse gentil. A senhora cuida da Maitê enquanto seu filho trabalha? Cuido, ela disse com voz firme. Mas não por obrigação, por amor. Aquela menina é minha vida. E como o senhor descreve a relação do seu filho com a neta? Minha mãe sorriu. Meu filho não é perfeito. Ele esquece de pagar conta no prazo, deixa a roupa acumular,
É teimoso que nem uma mula. Ela fez uma pausa. Mas com aquela menina, ele é perfeito. Ele é tudo o que ela precisa. Ela olhou para Lorena. E sobre a mãe dela, eu não tenho raiva. Ela era nova, assustada, não sabia o que fazer. Mas ela escolheu sair. E meu filho escolheu ficar. Toda. Santa. Noite. Então desculpa, mas quem tem direito sobre essa criança não é quem tem casa em Portugal. É quem ficou quando todo mundo ia embora. Bom, a juíza anotou algo. Alguma outra testemunha? Lorena se levantou, nervosa. Meritíssima, eu sei que cometi erros, mas mudei. Fiz terapia, me casei, estou pronta. Eu quero ser mãe da minha filha. Há 7 anos atrás você não queria, eu disse, não aguentando mais. Há 7 anos você me deixou sozinho com um bebê chorando às 3 da manhã porque você não nasceu para isso. Eu era nova, eu estava doente. E eu também era novo. Minha voz ecoou na sala. E eu também estava assustado. Mas eu fiquei, Lorena. Eu fiquei porque é isso que pais fazem. Eles ficam. Silêncio pesado. A juíza tirou os óculos. Vou analisar os autos e dar minha decisão em 10 dias. Ela olhou para Lorena. Mas adianto que presença não se compra com dinheiro. Presença se constrói com tempo. E pelo que vi aqui hoje, o senhor Ribeiro construiu 7 anos de presença. A senhora construiu uma casa em Lisboa. Ela bateu o martelo. Audiência encerrada. Do lado de fora do fórum, eu desmoronei no banco. Olívia sentou ao meu lado e nós ficamos ali, exaustos. Obrigado, eu disse finalmente. Por tudo que você falou lá dentro. Eu não menti, ela sussurrou. Tudo que eu disse é verdade. Eu olhei para ela e pela primeira vez vi a Olívia real. Não a CEO, não a mulher de negócios, só a Olívia. Por que você veio? Porque você esteve comigo quando eu precisei. Mesmo que tenha sido teatro, foi o teatro mais real da minha vida. Ela pegou minha mão. E porque em algum momento entre o jantar falso e a viagem desastrosa, eu percebi que não estava mais fingindo. Meu coração parou. Olívia, eu sei que você não me deve nada. Eu te paguei, a gente fez um acordo e eu estraguei tudo com meus pais. Você está livre para ir embora e nunca mais falar comigo. Ela estava chorando. Mas eu precisava que você soubesse. Você me fez lembrar quem eu era antes de virar essa pessoa amargurada e obcecada por provar coisas. Você me fez sentir humana. Eu não sabia o que dizer. Então fiz a única coisa que fazia sentido. Eu a beijei. Ali, no meio do fórum, com gente passando, com minha mãe provavelmente nos vendo de longe. Eu a beijei como devia ter beijado em Campos do Jordão, como devia ter beijado toda vez que tive vontade. Quando nos separamos, ela estava sorrindo entre lágrimas. Isso foi real? Ela perguntou. Muito. 3 semanas depois. A decisão da juíza tinha saído. Guarda completa para mim, visitas supervisionadas para Lorena se ela quisesse. Ela não quis. Voltou para Portugal e sumiu de novo. Algumas pessoas nunca mudam, mas outras mudam completamente. Eu estava no escritório, fechando uns relatórios, quando a assistente de Olívia apareceu. O senhor Eduardo Melo está aqui. Pediu para falar com você e a Olívia. Meu estômago apertou. O pai dela. Aqui. Subimos para o andar executivo juntos, tensos. Eduardo estava na sala de reuniões, junto com uma mulher de uns 70 anos que eu não conhecia. Pai? Olívia estava surpresa. O que você está fazendo aqui? Vim entregar uma coisa. Ele apontou para a mulher. Essa é a doutora Mariana Cardoso, advogada que cuidou do testamento da sua avó. A mulher abriu uma pasta. Senhorita Melo, preciso informá-la de algo importante. Ela tirou um envelope lacrado. Sua avó deixou instruções para que este documento fosse aberto apenas após a primeira tentativa de cumprimento da cláusula familiar. Olívia pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu, leu e começou a chorar. O que é? Eu perguntei. Ela me entregou a carta. Estava escrita à mão, com caligrafia trêmula, mas firme. Minha querida Olívia, se você está lendo isso,
significa que tentou me enganar com um namorado falso. Eu sabia que você faria isso. Você é minha neta, afinal, teimosa e esperta demais para o próprio bem. A cláusula do testamento nunca foi sobre casamento ou namorado. Foi sobre te forçar a parar de trabalhar por 2 minutos e lembrar que você é humana, que você merece amor, que sucesso sem conexão é apenas solidão, cara. Não importa se você apresentou alguém de verdade ou de mentira. Importa que você escolheu arriscar, que você se permitiu ser vulnerável, que você priorizou algo além da empresa. Então aqui está minha decisão final. A herança é sua. Sempre foi. Sem condições. Porque você já provou tudo o que precisava quando decidiu que seu amor próprio valia mais que 15 milhões. Use o dinheiro para fazer o bem. E use seu coração para fazer uma vida. Com amor eterno, Vovó Clarice. Olívia estava soluçando agora. Eduardo, pela primeira vez desde que eu o conheci, sorriu de verdade. Sua avó sempre foi mais esperta que todos nós juntos, ele disse. E ela estava certa. Quando você saiu de Campos do Jordão para ajudar ele apontou para mim, mesmo sabendo que ia perder a herança, foi aí que eu vi. Você finalmente escolheu certo. Pai, ele a abraçou. Um abraço de verdade, longo, apertado. Você nunca me decepcionou, filha. Eu que demorei para ver quem você realmente é. Fiquei ali, testemunhando aquela reconciliação, com um nó na garganta. Doutora Mariana entregou mais papéis. Preciso de sua assinatura em alguns documentos. Os 15 milhões serão transferidos em até 10 dias úteis. Depois que todos saíram, eu e Olívia ficamos sozinhos na sala. 15 milhões, eu disse. Você ficou rica de verdade. Eu sempre fui rica, ela sorriu. Só não sabia. E agora? Agora, ela veio até mim. Eu quero fazer uma proposta. E dessa vez não envolve fingimento. Estou ouvindo. Seja meu sócio, não na empresa, mas na vida. Ela segurou minhas mãos. Eu te amo, Toninho. De verdade. E sei que é cedo, sei que é assustador, mas... Eu a beijei de novo. Porque algumas respostas não precisam de palavras. 6 meses depois, festa de aniversário de 8 anos da Maitê. Buffet com pula-pula, palhaço, brigadeiro para dar e vender. Olívia estava no meio das crianças, ensinando elas a fazerem bolhas de sabão gigantes. Ela usava jeans e camiseta, o cabelo bagunçado, rindo como eu nunca tinha visto. Minha mãe cutucou minhas costelas. Essa mulher é boa para você, filho. Eu sei, mãe. E a Maitê adora ela. Também sei. Então quando você vai fazer oficial? Eu sorri, tirando a pequena caixa do bolso. Dentro, um anel simples de ouro. Hoje. Quando a festa acabou e só sobraram nós 3, eu, Olívia e Maitê, sentamos no sofá da nossa casa. Sim, nossa casa. Porque 3 meses atrás, Olívia tinha vendido o apartamento de Higienópolis e comprado uma casa com quintal na Vila Madalena. Para Maitê ter espaço para brincar, ela disse. Mas eu sabia que era mais que isso. Era ela escolhendo uma vida real. Maitê? Eu disse. Lembra quando você perguntou se a Olívia ia ser sua mãe? Ela assentiu, séria. E você sabe que a Olívia disse que nunca ia tentar substituir sua mãe de verdade. Eu sei. Mas e se, Olívia continuou, ajoelhando na altura dela, eu pudesse ser uma outra coisa? Não sua mãe, mas alguém que te ama muito, que quer estar na sua vida para sempre? Maitê pensou por um segundo. Tipo uma mãe do coração? Olívia chorou. Exatamente. Eu quero! Maitê abraçou ela. Eu sempre quis. Foi quando eu ajoelhei também. Olívia Melo, eu disse abrindo a caixinha. Você pegou o homem mais comum de São Paulo e fez ele se sentir extraordinário. Você pegou minha filha e deu a ela algo que eu nunca consegui dar sozinho. Uma família completa. Eu estava chorando também agora. Quer casar comigo? Para valer dessa vez? Ela olhou para o anel, depois para mim, depois para Maitê. Só uma condição, ela disse, sorrindo entre lágrimas. Meu coração parou. Qual? Eu não vou dormir no sofá. Nós 3 rimos e choramos ao mesmo tempo.
E quando ela disse sim, quando coloquei aquele anel no dedo dela, quando a Maitê gritou, "Você vai ser minha mãe do coração", eu soube que tinha encontrado algo que nem 15 milhões poderiam comprar. Eu tinha encontrado o lar. Sabe o que eu aprendi fingindo ser namorado da minha chefe por um fim de semana? Que as melhores histórias de amor começam quando a gente para de fingir ser quem não é. Olivia me pediu 3 dias de mentira, mas eu dei a ela uma vida inteira de verdade. E a Maitê? Ela finalmente ganhou a mãe do coração que sempre pediu nas orações. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou. Qual parte te deixou mais emocionado? Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração, a melhor história é sempre a próxima. Um abraço. E lembra, o amor verdadeiro nunca precisa de roteiro.